A paz, irmãos e irmãs. Que alegria, que alegria. Eu estou esses dias lá no Espinho, mas ali não é um espinho na carne, não. Ela é bom. Estou lá com a minha esposa, o Global Kingdom agora tem uma base ali no Espinho para servir a Europa. O Global Kingdom é uma rede de relacionamentos para líderes cristãos com o objetivo de ajudar-nos a caminhar com Cristo e terminarmos bem e ajudarmos as igrejas menores a crescerem. Então vai ter essa conferência maravilhosa aí, o Fortalecer desse ano a gente está chamando de Summit de Encorajamento, porque de uma pandemia dessa o que nós precisamos é ser encorajado. E são preletores fenomenais, que só falam 25 minutos, cada um, 10. Quem mais fala é o pastor da igreja. E cada igreja, vão ser 2.500 igrejas e 100 mil líderes participando. E mais, se Deus quiser, um outro tanto de pessoas das igrejas que vão fazer inscrição. Abriu a inscrição essa semana, já está com 23 mil. Vai ser uma coisa fenomenal. A igreja reunida e já tem 12 países participando, os países de fala portuguesa e países com igrejas que falam português. Então, não perca não, é encorajamento na área da pessoal, familiar, devocional, ministerial e no sonho da expansão da igreja. Nós vamos sair dessa pandemia melhores, amém, em nome de Jesus. Amém. E nesta manhã, eu quero tratar com vocês sobre um assunto maravilhoso, que é o assunto do modus operandi da igreja. Como é que a igreja, indivíduos e a comunidade caminha no dia a dia das nossas vidas, na ação missionária que Deus colocou a cada um de nós. Porque nós costumamos usar a expressão, a igreja faz missões. A igreja não faz missões, a igreja é missão. Faz é algo que você fabrica. Ser é algo que lhe foi colocado como parte do seu DNA. E nós temos o DNA de Cristo. O DNA de Cristo é um DNA missionário. Houve um missionário à África chamado David Livingstone, que trabalhou na área de Uganda, e ali na região de Uganda, Burundi, naquela área. E ele uma vez ele disse uma frase maravilhosa, ele diz assim: Deus só teve um filho, e deste filho ele fez um missionário. E Cristo veio ao mundo, e Cristo viveu entre nós para cumprir sua missão, e antes de sair, em todos os evangelhos, ele diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Então faz parte do DNA de cada um de nós. O que difere é o campo, aonde nós servimos. Tem gente que vai para muito longe, tem gente que vai para muito perto. É aqui ao lado, na própria casa. Mas nunca podemos deixar de entender isto aí. Missão não é algo que você faz, missão é algo que você é. Está em você. É parte do nosso DNA, porque senão vira uma coisa que a gente fabrica. A gente não fabrica. Se a gente entender propriamente, é o que nós somos. Nós somos o povo missionário de Deus. Quando a gente fica só falando algo que a gente faz, a gente com essa afirmativa, reduz o grupo de missionários a um grupo especial e a gente se descompromete disso aí, apenas manda um cheque. Os outros que façam. Não. Nós somos os continuadores da obra que Jesus começou a fazer e ensinar, a obra de fazer discípulos. A questão é como fazemos. O que é que isso tem a ver com a minha vida? E é esse o tema desta manhã, em Mateus capítulo 9, versos 35 até o capítulo 10, versículo 1. Que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar
toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Escolhi esse texto para hoje pela manhã, porque é um texto vivido num momento de crise. Olha, se tem um texto onde Jesus Cristo estava sendo difamado, é este aqui, o contexto. Porque no versículo anterior, no 9:34, Jesus é chamado de 32 a 34, de indivíduo que andava fazendo os seus feitos pelo poder de Beelzebu. A internet daqueles dias era os fariseus, era o fake news, que ficavam bagunçando a vida dos outros, só falavam mal dos outros, e eles tinham um poder muito grande de penetração na mente do povo, porque mais da metade da população, no mínimo, era analfabeta. A vontade de Deus, a palavra de Deus, era dita pelos fariseus, os escribas e os doutores da lei. Quando eles falavam, o povo entendia que Deus estava falando, porque o povo não tinha lá o Torá na mão, e a tradução do Antigo Testamento, da Septuaginta, eles tinham na mão, mas eles não podiam ler. Então era mais ou menos como o muçulmano, hoje que 50% deles não sabem ler e escrever, eles naqueles lugares do Golfo, norte da África, alguns dos lugares, caminham todos segurando o Corão na mão, põe até na testa, mas na verdade é apenas um ritual que estão a realizar, um teatro, porque eles não sabem o que está ali. O que eles sabem é que o líder diz para eles que diz, e aí eles creem. E Jesus, nesse contexto, estava sendo acusado de demônio. Olha que coisa, eles acusaram de Jesus de ser um indivíduo, um instrumento usado pelo pai dos demônios, o Beelzebu. A coisa estava feia, a notícia se espalhando. Olha, o hit no computador daquela época foi tremendo, foi uma sensação. Afinal de contas, a autoridade que todos respeitavam estava dizendo: esse homem não presta, esse é do maligno. E neste contexto de crise, Jesus ensina a igreja como é que trabalha na crise. Você e eu estamos vivendo períodos de crise, não está fácil para ninguém, está fácil para ninguém. E nesse período de crise, como é que a gente age como indivíduos e como igrejas? Jesus pega os seus 12 apóstolos, futuros missionários, ele diz: eu vou dar a vocês um treinamento de como agir no meio da crise, para vocês continuarem produzindo maravilhosamente. Preste atenção, vocês vão fazer assim, porque olhe como Jesus diz aí: percorria Jesus, quer dizer, ele começou a andar, e o povo com ele. Ninguém pode parar a igreja é um povo em movimento, vai caminhando. O maior erro é proibir a igreja de se reunir como um templo, porque força a igreja a se reunir nas casas, aí multiplica. Quanto mais proíbe, mais se multiplica, porque você fecha um templo e abre uma igreja na casa dos outros, é sempre assim. Quanto mais se bate na igreja, mais ela cresce, porque ela é como uma massa de pão, é só bater que ela incha. E Jesus ali sofrendo aquelas acusações, sendo desmerecido, sendo ridicularizado, e ele então diz: ninguém segura a igreja. Então preste atenção, vamos caminhar, porque a igreja é um povo em movimento. Eu e você, a gente não vive aqui dentro, a gente vive lá fora, a gente vem aqui. Aqui é o lugar onde a gente se organiza, onde a gente aprende, mas o nosso campo missionário é fora daqui. E Jesus está ensinando isso, vamos caminhando. Os 12 que haveriam de levar a igreja adiante, após a sua morte e ressurreição. É um treinamento prático de como agir como cristãos no meio da crise. E o texto nos diz que Jesus caminhava pelas vilas e cidades da Galileia. Essa é a primeira lição desta manhã. Como é que no meio da crise eu continuo sendo eficiente naquilo que Deus me chamou a fazer, que é ser luzeiro neste mundo tenebroso, ser sal no mundo que apodrece a cada dia, ser a cara de Jesus para as pessoas. Como é que isso acontece? Acontece, essa é a primeira lição, quando eu entendo que o meu campo de ação é Galileia, porque há um princípio geográfico aqui. Jesus
foi acusado pelos líderes de Jerusalém. A única coisa que Jerusalém fazia naqueles dias era se preocupar em tirar dinheiro do povo. Eles tinham 3 dízimos por aí, não era só um não, era 3. Meu Deus do céu, era uma exploração. E além do mais, tudo que acontecia na cidade tinha a ver apenas com um culto em si. O julgamento era terrível. Esse não vem de Deus, esse não vem de Deus. A preocupação deles era ficar julgando os outros, excluindo quem pensasse um pouco diferente. Ao ponto de que uma província, um estado de Israel chamado Galileia, era povoada por judeus. Mas os preconceituosos de Jerusalém, que só se preocupavam com o julgamento das pessoas, olhavam para os judeus de Jerusalém, de Galileia, e os chamavam de Galileia dos gentios. Vocês nem são judeus, vocês estão, olha para vocês, parece que nem são crentes. Mas era na Galileia onde a vida acontecia. Porque Galileia tem o mar da Galileia, o lago de Genezaré. É o único lugar naquela região com água. É de lá onde sai o rio Jordão, é a nascente do Jordão na Galileia, no Monte Hermon. Todo mundo que vinha hoje em dia, Irã, Iraque, Turquia, em direção ao Egito, tinha que parar na Galileia. Tinha que parar na Galileia, porque era lá onde tinha água. Então, quem vai a Israel até hoje encontra lá ruínas de templos pagãos, encontra muita história dos povos que passaram ali. Ali passaram as tropas de Nabucodonosor, passaram as tropas de Artaxerxes, Assurbanipal, passaram todos esses reis da Bíblia, passaram por ali e ficaram por ali, que é bonito demais. O Monte Hermon é lindíssimo. E ali você não escuta falar de escriba nem fariseu. Você escuta falar de soldado, centurião, coletor de impostos, agricultor, pescador, a vida como ela é. O que é que Jesus está ensinando a gente? Em primeiro lugar, que a nossa geografia missionária é onde a gente se encontra o tempo todo. É lá, é lá. Na verdade, o local de atuação da gente é onde a fé encontra a não fé, o crente encontra o não crente. É sempre na periferia dos nossos relacionamentos. Porque aqui é muito bom, mas aqui sal de sal é salobre. Deixa você com uma sede terrível, e luz da luz ofusca. Você não vê nada, cega a gente. A gente foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Então, onde é a sua Galileia dos gentios? É quando você sair daqui, onde você for almoçar hoje. E aquele amigo que você não vê há muito tempo, chegar lá. E você encontra, aquele é o seu campo missionário. Nós fomos chamados por Cristo para a Galileia. Tudo muda, porque a responsabilidade nossa aumenta muito, não aumenta? Porque quando a gente entende que o nosso campo missionário é a Galileia, é a nossa Galileia, a Galileia dos gentios, os que não são crentes ainda, então a gente vai tentar ao máximo ser a mensagem e o mensageiro. Eles não conhecem Bíblia, não adianta falar de Bíblia com eles nessa fase. Eles só conhecem você, a Bíblia andante. É só você. Então seja para a Galileia dos gentios. Primeira coisa, nesse período de crise, seja você a mensagem e o mensageiro. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, irmão. Nós fomos chamados para dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Agora já tratamos da nossa Galileia. Então, quando você estiver aí, para de brigar com os outros, para de falar mal dos outros, porque você é a mensagem e o mensageiro. Seja bênção. O que importa é que os outros melhorem. Os que convivem com vocês melhorem. Porque aí eles mais cedo, mais tarde vão perguntar o que é que há em você. Aí você vai e comunica a mensagem de Jesus Cristo. A gente, não é todo mundo que produz a 100 por 1, não. Isso é o evangelista. Pode outros produzirem a 60 frutos por 1, a 30 por 1, e se você produzir a 1 por 1, já está mais do que bom. Já multiplicou-se no período da sua vida. O que não pode passar é na sua Galileia você não produzir fruto nenhum. Porque aí
a quem não produz fruto não serve para nada, vai ser cortada de Jesus. Então, a segunda coisa importante, tá indo tudo bem até aqui ou não? Que a segunda dica de Jesus aqui é que na sua Galiléia você tem que ter 3 preocupações rapidinho. Mas como é que eu faço? Eu tenho meus amigos. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus, nesse treinamento da igreja, dos discípulos, ele seguia na sua Galiléia, no seu campo missionário, de todo mundo ali, porque era todo mundo galileu, e ele faz 3 coisas. Onde ele ia, ele ensinava as pessoas. Veja bem, a palavra grega que o Espírito Santo decidiu que o escritor deveria pôr ali, é a palavra didascalia, que não é uma conversa qualquer, é um ensino aplicado, tem um propósito, o propósito de mudar a vida das pessoas. É um ensino transformador. Então, aonde a gente vai, como igreja, a gente tem que avaliar o que é que estamos fazendo nessa área, porque o nosso ensino tem que resultar na transformação das pessoas. Aonde vamos como indivíduos, também temos que perguntar nas conversas que a gente vai semeando na vida dos outros, que mudanças estão acontecendo nos outros. Porque a fórmula cristã é sempre a seguinte: Deus trabalha na gente para trabalhar através da gente. Então Ele vai trabalhando na gente, ensinando a gente, na leitura da Bíblia, no discernimento que o Espírito Santo de Deus dá, na comunhão dos irmãos que edifica, na palavra de um, na exortação de outro, para que a gente abençoe os outros. Há sempre 3 áreas de transformação que o ensino que a gente pratica precisa enfatizar. A gente tem que, tudo aquilo que a gente menciona para os outros, tudo aquilo que a gente ensina para os outros, e a gente diz em nome de Cristo, a gente tem que ter como objetivo levar a pessoa a pensar o que Cristo pensa. Então tem que ser fortemente embasado nas Escrituras. Diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, levando cativo o pensamento à presença de Cristo. Só tem um jeito de levar cativo o pensamento da presença de Cristo, é se for baseado nas Escrituras. Então você tem que perguntar a você mesmo, nas minhas lutas desse meu período, na minha luta da vida, eu tenho desenvolvido a mente de Cristo, eu mesmo. Eu conheço a Bíblia, estudo a Bíblia para pensar como Cristo pensa, porque senão é tanto achômetro, é tanta besteirada que a gente fala, que a gente pensa, que é uma coisa terrível. O crente é um rolo, é uma dificuldade. Por não conhecer as Escrituras, fica inventando heresia por aí afora, falando abobrinha, só cria problema. Então, a gente tem que entender isto aí. Jesus estava ensinando os discípulos, nós somos os ensinadores, não precisa ser um fariseu. As pessoas estão vendo e estão aprendendo a pensar o que Cristo pensa. Segundo, a sentir o que Cristo sente. Porque há muita falta de misericórdia na vida de muitos. A gente é tão pronto para julgar e tão distante para ajudar. Então, Cristo não podia ver uma pessoa sofrendo sem agir em relação àquela pessoa. Então, não só eu tenho que pensar o que Cristo pensa, não só eu tenho que sentir o que Cristo sente, porque eu não sou uma máquina, a minha vida não é só minha mente, é mente e coração, eu tenho sentimentos, eu choro, eu me alegro, mas eu tenho também que fazer o que Cristo faz, é a volitiva, é a vontade. Então, mente, coração e vontade tem que ser transformados pelo ensino cristão. Uma igreja que não vê crente melhorando, tornando mais santificado, pensando mais como Cristo, agindo com mais responsabilidade, tem que refazer o seu ensino. Porque o ensino cristão tem que produzir isso aí na Galiléia, na qual nós estamos servindo. Amém até aqui? Porque o texto diz que Jesus também saía pregando o evangelho do reino. Não está dito aí ou não? Então, na Galiléia, você tem o objetivo de ver uma pessoa transformada. Segundo, você tem o objetivo de ver o seu amigo evangelizado. A palavra evangelizar, ou proclamar, ou pregar, como diz o texto aí, é uma palavra lindíssima no grego, é a palavra querigma, que, como qualquer outra língua, a língua grega tem muitas palavras para falar, como o português, eu falo, eu digo, eu proclamo, eu anuncio, tudo diz mais ou menos a mesma coisa, mas cada uma delas tem alguma característica pessoal particular diferente. Querigma era assim,
Querigma foi uma palavra usada antigamente, no tempo das conquistas do Império Romano, para proclamação das vitórias do Império Romano, militarmente falando. Então, o imperador, o César, mandava as tropas para brigar. Quando eles ganhavam lá a guerra, eles criaram o maratonista, foi invenção daquela época. Era um indivíduo que era treinado para correr 40 quilômetros, encontrar outro, correr mais 40 quilômetros, até chegar em Roma, enquanto as tropas voltavam. Daí surgiu o maratonista dos Jogos Olímpicos. E por isso são 40 quilômetros. E esse indivíduo corria para chegar em Roma e dizer que Roma havia vencido. E Roma se preparava para a chegada do conquistador. Quando o conquistador chegava e entrava pelo circo romano, passando pelo Coliseu em direção à montanha, à colina do Fórum Romano, as trombetas tocavam. Roma estava em festa, 300 mil pessoas em festa, tocavam muitas trombetas, toda a cidade escutava e toda a cidade gritava: Roma venceu. Esse gritar do Roma venceu era o gritar querigmático. Esta é a palavra que o Espírito Santo usou para a pregação do Evangelho. É uma palavra que não conhece derrota. É uma palavra só de vitória. O máximo que o indivíduo consegue se você for legítimo, honesto, transparente na pregação, é colocar umas pedras no caminho. Vai ser pedra de tropeço, mas a vitória de Cristo já está garantida. Olha, quando Jesus Cristo morreu, ele foi sepultado. O credo apostólico diz que ele foi à mansão dos mortos, ou ao inferno, não é isso que diz lá? Desceu ao inferno, ao Hades, usa a palavra que quiser, mas é isso, e porque isso é baseado em 1 Pedro 3,19. 1 Pedro 3,19 diz que Jesus desceu ao inferno e pregou no inferno. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que Jesus foi fazer lá? Porque aquele lugar quentinho ele criou, mas não era para ele. O que é que ele foi fazer lá? Até que eu entendi uma coisa assim, durante a vida de Jesus, o diabo sempre suspeitou que ele era o Filho de Deus. Por isso, na tentação, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus. Se. O se é um condicional. Pode ser que você seja ou não, mas se tu és. Ele não é Deus para saber todas as coisas. Então, na cruz, o inferno entrou em festa. Porque, na visão do diabo, eles tinham conquistado. Ele não sabia que, na visão de Deus, ele tinha sido derrotado. E aí eu imagino que a cena seguinte foi uma festa, um verdadeiro bacanal no inferno. Rolou de tudo lá, de maconha, cocaína, heroína, sexo livre, você imaginar, os demônios celebrando lá. Vencemos a Jesus, vencemos, matamos aquele que tinha a possibilidade de nos destruir. Quando eles estavam no meio da festa, celebrando, eis que surge Jesus no meio deles. Ele foi, desceu e pregou. E o texto lá em 1 Pedro 3,19 diz que ele pregou, a palavra para pregar é querigma. Jesus não foi lá para se justificar, Jesus foi lá para proclamar a sua vitória. Sabe, irmãos, é uma coisa lindíssima. Quando a gente vai anunciar, nós não precisamos ir anunciar aos nossos amigos de uma perspectiva de medo. Não há derrota na proclamação do Evangelho. Até hoje as ovelhas são como ovelhas que não têm pastor, as multidões, e elas estão sedentas por gente autêntica, que vive e aí ganha credibilidade para falar. Ninguém detém, a obra é santa. E vamos, porque no inferno Jesus diz: a porta que eu abri ninguém fecha, a que eu fechar ninguém abre. Nós seguimos o capitão, o vitorioso, o Senhor dos senhores, o Deus maravilhoso, o Deus eterno, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a rosa de Saron, o vitorioso na batalha, o leão de Judá, a raiz de Jessé. Nós seguimos o nosso Salvador. Quando ele dá o comando, nada pode impedir. Então, a questão sua é você ser o mensageiro e a mensagem e o comando de Deus aos seus amigos. As pessoas podem resistir ocasionalmente, mas a vitória é do Senhor Jesus Cristo. Nós seguimos aquele que o último capítulo da história já está escrito. Como é que você pode se desmotivar diante do fato de que o capítulo final já é vitorioso? Haverá gente de todos os povos, tribos, nações e línguas da terra diante do Pai e do Cordeiro, dizendo: digno és de abrir o livro, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para ti todos de todas as nações, povos, tribos e línguas da terra.
trabalhar numa obra onde o final já está garantido é bom demais. Vamos lá, então, olha, anuncie, segundo aspecto deste ação na Galileia. Primeiro se preocupe em você ser um bom exemplo, imitador de Cristo, para que os outros possam lhe imitar, para haver transformação. Segundo, prega o Evangelho, não enrola não. Agora, prega com a sua vida autêntica, transparente e, no momento oportuno, com a palavra. E a vitória de Jesus Cristo se manifestará, porque a palavra de Deus diz que é uma pregação querigmática. Não há lugar para derrota. Cristo venceu. E terceiro, e já estamos quase terminando, pastor, o texto diz que Jesus caminhava pela Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e fazendo o quê? Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então você é um posto de saúde de Jesus Cristo, onde você for. E a igreja, como corporativamente também posto de saúde. Porque a palavra para a cura é a palavra grega terapia, que não é apenas dar um medicamento qualquer, é um tratamento com o objetivo de realmente resolver o problema. Eu acabei de fazer uma operação de câncer, estou aqui de fralda. Tiraram minha próstata. Então, essa é a primeira vez que eu estou pregando, em 2 meses. Então, então estou num tratamento, mas é uma terapia que o objetivo é o médico dizer, você não tem mais nada. E é essa palavra que o Espírito de Deus usa para dizer do seu ministério. Cada um de nós fomos chamados para ser o posto de saúde divina. Agora o texto diz que a gente vai, como igreja ou individualmente, fazendo 2 coisas, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Antes de entrar nessas doenças e enfermidades, deixa eu dizer uma coisa, nós temos que ser conhecidos como, nessa tarefa de cura, como o povo da segunda chance, porque alguém deu segunda chance para a gente, Deus deu para a gente a segunda chance. Eu estava lá em Jericó, na Palestina, e o rapaz estava comigo e falou, vou te mostrar uma coisa interessante. E ele me mostrou um sicômoro. Lembra de Zaqueu que subiu no sicômoro? Ele me mostrou um sicômoro, uma árvore sicômoro. E ele é um judeu, ele fala muito bem o hebraico, naturalmente. Ele falou, sabe como é que é o nome sicômoro em hebraico? Eu falei, sei não. Falou, o nome sicômoro em hebraico é shikma. Falei, e o que quer dizer isso? Ele falou, a árvore da segunda chance. É a árvore do recomeço, porque ela perde todas as folhas todos os anos e brota a vida de novo. Não é interessante que Jesus curou Zaqueu na árvore da segunda chance? Eu fiquei até emocionado, porque o cristianismo é a religião da segunda chance. Pressupõe um Deus desejoso de curar, o Shikmar, um Deus desejoso de curar, um enfermo que precisa de cura e uma comunidade de cristãos desejosos de ser o instrumento de Deus para a cura dos outros. A gente deixa tão fácil os outros de lado, quando eles machucam a gente, mas um dia alguém deu uma segunda chance para a gente. Se ele não ajudar os outros, quem é que vai ajudar? Só complica as coisas. O texto diz que Jesus ia curando todas sortes de doenças e enfermidades. Agora, eu fiquei, mas doença e enfermidade parece ser a mesma coisa. E aí eu fui ver o texto original, grego. E há 2 palavras, elas têm alguma similaridade, mas são diferentes. Nosson e Malaquia. Nosson tem a ver com cura física. Tem a ver com um ato poderoso de Deus de usar você para dizer, em nome de Jesus, você está curado. Isso pode acontecer. Eu fui paralítico, eu andava de muleta. Eu tive paralisia infantil e eu estou andando hoje. Cheguei a jogar basquete. Se há alguém que afirma o poder de Deus de levantar quem está enfermo, sou eu. Eu sou testemunha viva para a glória de Deus. O médico disse, esse moço, quando eu tinha 5 anos, esse menino nunca vai andar. Aos 13 anos eu andei. Aos 14 joguei basquete. E estou andando até o dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor. É assim.
Alguém creu e trouxe uma palavra, e Deus abençoou aquela palavra. Nós somos. Seja um instrumento de cura para as pessoas, neste aspecto. Segundo, Malaquia. Enquanto nós somos tem a ver com cura física, Malaquia tem a ver com a cura emocional, psíquica. Isso todos nós podemos ser instrumentos de cura. Porque uma das coisas piores no mundo hoje é a questão do despertencimento. As pessoas estão muito sós. Incluir as pessoas, trazê-las para junto, desenvolver relacionamento, dar identidade, dar pertencimento às pessoas. No português, no dialeto português do Brasil, tem um ditado que diz assim, que a pior coisa que existe é sentir um peixe fora d'água. Existe isso em outros países? Não. O peixe fora d'água falta ar. E às vezes a gente vai em alguns lugares onde a gente se sente um peixe fora d'água, não sente? Os nossos amigos também. Isso vai traumatizando. Então, vai deixando a pessoa para baixo, vai tirando tantas áreas. Então, Malaquia tem a ver com a gente pôr a mão no ombro amigo, na mão amiga que foi mencionada ali, e trazer a pessoa para junto. Às vezes você tenta abrir um negócio e dá com os burros na água. E nada funciona, e o negócio vai à falência, e você começa a se julgar um zero à esquerda. Você começa a se julgar incapaz, e aí a pessoa julgar incapaz, aí você chega junto. Não. Há sempre o sicômoro, há sempre a segunda chance. É a vida. Às vezes é uma área pecaminosa que o indivíduo está lutando para vencer, mas não consegue. Em vez de você dizer, você vai queimar no fogo de Geena, vai gemer no inferno miserável, você vem, não, Deus pode, porque quem de nós se olha no espelho e diz que é completamente puro? Deus considera a gente puro, mas a gente sabe, a gente bate na testa e fala, meu Deus, como é que eu fui fazer uma besteira dessa de novo? Todos nós precisamos da segunda chance. E a segunda chance é curadora. Ela é misericordiosa, entendeu? Ela abençoa um ao outro. É assim que a coisa funciona. A pergunta final da nossa meditação é, como é que a gente faz estas coisas? O que é que pode motivar a gente a sair daqui hoje querendo fazer isso? O texto diz em Mateus 9:35 a 10:1, que Jesus, andando pelas cidades e vilas da Galiléia, ao ver as multidões como ovelhas que não têm pastor, se compadeceu delas. A chave da gente se motivar para fazer para fazer o que Jesus espera que a gente faça, ser o que Jesus espera que a gente seja, pensar o que Jesus espera que a gente pense, é compaixão, meu querido. Se for só porque tem que ir, mais cedo ou mais tarde a gente se cansa, a gente se descobre como uma peça no motor da igreja. Não, tem que ter compaixão. Lá dentro da gente, compaixão na língua grega é uma palavra lindíssima, chama-se plakna. Preste atenção, porque ela é chave para entender o que vou dizer aqui. Porque se você não tiver compaixão no seu coração, na sua vida, você pode até fazer por um tempo algumas das coisas que você diz, um crente tem que fazer. Mas mais cedo ou mais tarde você vai ficar exausto, decepcionado e frustrado. A palavra splakna, que é usada no texto para compaixão, ela, no grego clássico de antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, ela era usada para definir algumas partes nobres da nossa biologia, né, orgânica, como o rim, coração, o baço, o pulmão. Então era usada para isso. Com o passar do tempo, nos dias de Cristo, no grego do povo falava na rua, ela tinha se transformado em uma palavra para ser usada como a raiz dos nossos sentimentos. E foi nesse contexto que a Bíblia usou. Porque splakna é um sentimento que é diferente de dó. Dó, você se apieda da pessoa. Splakna, ou compaixão, você age para abençoar a pessoa. Porque a ideia é mais ou menos como, alguém aqui já teve
crise de rim, pedra no rim? Eu já tive umas 3 ou 4. É uma maravilha, não é? Quando você tem a crise, você não dorme, você vai ao banheiro, você levanta do vaso sanitário, você toma água, você chora, você anda pela casa inteira. É uma dor tão miserável que você tem que fazer alguma coisa. A diferença de dó para compaixão é que a dó apenas pode produzir um sentimento. A compaixão produz uma ação. Você sente a dor do outro. Você tem que fazer alguma coisa. Isso tem que ser a nossa motivação. Você vê a necessidade do outro, e se você não fizer nada, quem mais sofre é você. Por isso a Bíblia diz, se alegra com o que se alegra, e chora com o que chora. É tão claro isso no exemplo de Jesus. Por exemplo, eu pus aqui nas minhas pequenas anotações, uma ocasião de Jesus em Mateus 15, 32, onde ele viu as pessoas com fome. Ele diz, esse povo está andando comigo há 3 dias em Mateus 15, e não tem o que comer. Vamos mandar eles embora para cá. Os discípulos falaram, manda para casa para que eles tenham que comer. Jesus disse, não, eles vão morrer no caminho, dá vocês mesmos de comer. E o texto diz que Jesus falou aquilo para os discípulos, que ele se compadeceu dos discípulos, das pessoas. A compaixão cuida do físico das pessoas, zela pelo bem-estar das pessoas. Alguém que se sinta amado por a gente não vai nunca dizer não, meus irmãos. O povo ele se opõe a gente se ele se sentir posto para baixo, a gente chegar com aquela atitude de superioridade, você não presta, eu é que sou crente, eu é que vou para o céu, você vai para o inferno, miserável. Aí você só cria inimigo, mas a atitude humilde conquista qualquer um. Motivada por uma atitude e uma ação compassiva, física. Aí Jesus cura um surdo de nascença e as pessoas o acusam uma vez mais, em Marcos capítulo 1, 40 a 42, de ser pelo poder de Beelzebul. Eles gostavam de falar desse Beelzebul lá. E Jesus fala, não, foi o poder de Deus. Mas o texto diz que lá vem, foi o leproso, no caso aqui, Marcos capítulo 1. O leproso aproxima-se de Cristo. O leproso era o coronavírus daqueles dias. O leproso não podia chegar mais a distância social, 1 metro de qualquer pessoa. Isso era lei. E quando aproximava-se, como ele não tinha máscara, ele tinha que gritar, eu sou impuro. Agora, aquele homem nasceu, teve família e contraiu essa doença, esse vírus. E agora estava jogado para lá. Ninguém queria chegar perto dele. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, e ele começou a gritar, sou impuro, sou impuro. E Jesus olhou dentro da alma dele e viu a dureza da vida, ele já abandonado pela família, pelos amigos. A vida dele, o restante da vida era gritar, eu sou imundo, eu sou imundo. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu dele. E o compadecer de Cristo foi muito simples. A lei dizia, a lei dos homens, não toque o leproso. Jesus foi e tocou. Porque tinha que fazer alguma coisa. Aquele homem precisava de pertencimento, aquele homem precisava de alguém que chamasse ele para junto. Todo mundo fugia dele. E Jesus tocou e o curou. Restaurou a vida daquela pessoa, aleluia. Porque é assim o Evangelho. O Evangelho é de trazer para junto. Mas a gente só consegue trazer para junto se a gente tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Conclusão, peroração, como eles dizem, conclusão. A palavra no português é lindíssima, que a palavra compaixão no português pode ser dividida entre a raiz e o complemento da palavra. A raiz sendo paixão e o complemento com. A gente só vai conseguir fazer isso aí, se a gente tiver muita paixão por Jesus. Muita paixão, porque só é feito com paixão. Eu temo que muito do cristianismo está tão intelectualizado que a gente perdeu o primeiro amor. A minha pergunta para você é, você está apaixonado por Jesus nesta manhã? É Jesus
o seu maior amor. Porque a coisa mais fácil na vida cristã é a gente caminhar ombro a ombro com Jesus. A gente caminha com Ele, o que a Bíblia diz que a gente é cooperador dEle. A gente fala dEle, a gente lê a palavra dEle, a gente vem na igreja dEle, a gente ajuda as pessoas dEle. Ser cooperador. Mas cooperador está a 1 centímetro de distância de se tornar competidor. Porque a gente começa a se achar bom demais. Quando os outros dizem muito obrigado e bem feito. E aí a gente não dá glória de vida ao nome dele. Mas Jesus quer algo mais importante. Jesus quer que a gente seja ombro a ombro com ele, cooperador dele. Mas Jesus, mais ainda, quer que a gente relacione-se com ele face a face. Antes de Jesus dizer a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Jesus perguntou a Pedro se Pedro o amava. Porque senão é mecânica, não é coração. Vou perguntar para você nesta manhã na igreja aqui, você ama a Cristo? Você ama a Cristo? Você demonstra este amor a Cristo pelo prazer de estar com Cristo, da sua vida devocional, da sua vida de oração, na busca dele. Você ama a Cristo? Talvez não exista palavra mais importante, pergunta mais importante, porque a grande perigo na vida cristã é a gente amar as coisas de Cristo e não a pessoa de Cristo. Quando você pensa no seu dia, é para a glória de Deus, por amor a Cristo. Você sonha em ver os seus amigos convertidos, porque Jesus morreu pelos seus amigos. Quem ama, quer fazer o que o amado gosta. E você sonha em ver os seus amigos caminhando com Cristo. Porque isso é o prazer de Cristo. Ele não tem maior prazer do que salvar, buscar e salvar o que se acha perdido. Mas os braços e os pés dele, a boca dele, os olhos dele, a mente dele somos nós. Você ama a Cristo. O tesouro do seu dia é o relacionamento com Ele. É a oração, é a busca. Você encontra tempo. Aquele horário que você acorda às 2 da manhã e vai para a geladeira, só engorda. Você já pensou na possibilidade de ser um templo de Deus para um lugar secreto? Ai, toma seu leite, come lá o seu pedaço de pão se quiser, mas já pensou, antes de voltar a deitar, ter um seu tempo em secreto com aquele que está em secreto e que responde em secreto? O céu desce à terra, a terra vai ao céu e você começa o seu dia com um óleo que é maravilhoso. É mais ou menos como Moisés quando desce do monte, o rosto brilhava e as pessoas diziam, ele esteve com Deus. Você ama a Cristo? Minha última ilustração vem da Itália, desse mês passado, 2 meses atrás. Lá em norte da Itália, um senhor, pastor, 72 anos de idade, pegou coronavírus, amigo da Roselém, minha amiga, pastora Roselém. E ele foi internado no pavilhão dos contaminados. Ficou 4 ou 5 dias ali. Todo dia, como não era crítico, ele ia de cama em cama, comunicando o amor de Deus para as pessoas e orando por elas. A doença complicou, ele teve que sair dali e ir para a semi-UTI, onde ele ficou mais 4 dias, se eu não me engano, até ser entubado. No segundo dia, já estavam vindo os médicos e as enfermeiras cedinho, quando vinham da geral pelo setor, e ouviram o que ele tinha a comunicar. Pregou o evangelho para os médicos, para as enfermeiras. No 5º dia ele foi internado, entubado e morreu. E a Roseline foi fazer o enterro dele. E um médico dos médicos da UTI estavam lá. E ele contou a história do senhor, desse pastor. E no final o médico falou assim, as orações e as palavras daquele homem não mudaram a sua sorte. Ele morreu, mas transformaram a minha vida. É isso aí, irmãos e irmãs. Ah, eu amo a Cristo. Havia um cântico antigamente que dizia, ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo.
Você ama Cristo. Ela é a fonte de onde vão brotar o ministério missionário abençoado na sua Galileia. Que Deus nos abençoe. Amém.